Oi, eu sou a Flávia, tenho 21 anos, estudo Ciências Ambientais na Unifesp, em Diadema. Estou fazendo uma trilha agora, numa área de proteção ambiental aqui em Boguaçu. Essa trilha é a trilha da Cachoeira do Sagui. No final, eu espero justamente encontrar essa maravilha. Estou filmando para me lembrar de algumas coisas importantes. Acho que quando fazer trilha é uma prática na nossa vida, é muito bacana perceber como... Ai, tem um passarinho lindo. É muito bacana perceber como o exercício físico nos faz bem, né? Altera a nossa concepção de bem-estar às vezes, e a gente pode ter a sensibilidade da importância para como isso faz diferença na nossa saúde. E mais do que isso, né, a questão da sensibilidade com o meio em nossa volta, né, com os espaços que a gente costuma habitar. Então, acho que a vida no meio urbano está aqui em contraste com o dia a dia, faz justamente pensar em qual a ideia de qualidade de vida e quais os confortos que nós, como humanos em geral, queremos possuir, queremos obter, e contrastar isso com o lazer que se tem no ambiente natural, né? Não estou falando isso para uma visão romantizada do que é estar na natureza, porque muito pelo contrário, é difícil para o humano estar na natureza, e acho que é por isso que a gente criou todos os nossos espaços de conforto, né? E construímos um nicho ecológico no mundo inteiro, alteramos paisagens, criamos edifícios, projetamos outros tipos de espaço, né? Que não tem mata fechada. E acho que desde sempre foi assim. Se nós pensarmos nas sociedades que viveram em meio aos ambientes naturais, né, o humano sempre faz uma clareira, abre um espaço na mata, né? Mesmo a trilha, ela precisa ser aberta para que a gente consiga explorar de um jeito mais seguro e para que seja confortável para o nosso corpo, né? Então a gente se machuca no mato, não é fácil estar no mato, não é fácil viver no mato para quem tem experiência e já comentou um pouco com quem eu já conversei, sempre coloca isso, como é difícil, como os insetos nos machucam, como a gente se pica, pode ficar passando por várias questões, várias provações, assim, né? Então, não é uma coisa linda, maravilhosa do ponto de vista de sobrevivência para a espécie, e a gente se adequou a isso evolutivamente, construindo espaços mais confortáveis, né? Mas é uma coisa linda com a sensibilidade que a gente pode ter com um ambiente assim, né? Afinal de contas, todas as influências que a gente vive, eu tô em Boguaçu agora e vivo em São Paulo, nasci em São Paulo. E em meio à cidade a gente tá ainda sobre, né, um bioma Mata Atlântica, apesar de tantas alterações antrópicas que o clima, né, a nossa qualidade do ar, os fatores ambientais naturais são tão alterados que é questionável pensar um bioma, por exemplo, no meio do centro de São Paulo, sabe? Apesar disso, numa escala macro um pouco maior, a gente ainda está dentro do que foi o bioma, né? Então, o regime de chuvas, as influências oceânicas, atmosféricas, enfim, ainda são as mesmas, em alguma escala, eu quero dizer, daquelas que originaram o bioma antes dessa alteração excessiva, desse impacto tão forte que a espécie, que nós, enquanto espécie, exercemos sobre os meios, né? Acho que impacto também é uma coisa a se discutir, e eu também penso isso às vezes quando estou nas trilhas, igual agora, porque o impacto é algo, no fim, difícil de mensurar. Quando eles são muito gritantes e as áreas estão muito degradadas, é intuitivo prever impactos e tal, e conceber isso, quais são.
Mas de modo geral, nossa forma de se relacionar com a natureza, extrair alguma coisa, que a gente precisa dos recursos, isso é um modelo que tem um impacto, seja, né, com uma dimensão maior ou menor, mas tem, né, quando você começa a agricultura, acho que a humanidade sedentária talvez tenha avançado nisso, mas desde os nômades isso já acontecia, quando você tem o fogo, quando você tem técnicas para alteração do solo e tal, para o seu cultivo, para a sua alimentação, essas coisas, a caça, isso já era um certo impacto, mas é uma discussão muito profunda, né, e distante nas eras aí, pensar nos homos, todos que tiveram aí, erectus, neandertales, etc. Né, em qual a relação deles com o meio, até um certo papel, talvez ecológico, dentro da teia alimentar, dentro da cadeia, né? As caças dos humanos, sua capacidade predatória e a sua alteração no meio como pequenas áreas. É uma suposição muito forte falar pequenas áreas, mas pequenas se comparadas a hoje, ao que a espécie humana faz hoje. Então, há áreas em que, por exemplo, você tinha ali um começo de desmatamento para fazer agricultura e isso virava uma chance a menos de habitat para outras espécies. Talvez em algum momento, né, isso fosse sintonizado e nós tivéssemos dentro da teia como qualquer outra espécie que compete num grau próximo, semelhante, tem uma capacidade de competição. Então as outras espécies se viravam para viver em lugares que nós não tínhamos alterado, e que a gente alterava era bom pra gente. E assim a natureza seguia, se recompunha. Mas assim a gente sabe que a história do mundo evoluiu para coisas mais drásticas, né? Para alterações muito maiores. Né? Em 2017 nós estamos agora com cenários tão devastadores em alguns lugares e ainda com cenários de muita beleza natural preservada também, ainda pelo mundo, espalhados por aí, o que é bom que tenha. Mas acho que eu tô gravando tudo isso e colocando essa discussão, esse pensamento, porque fazer trilha é uma ação pequena, quero dizer, uma ação muito bem localizada e específica, um grupo de pessoas ou uma pessoa que faça em algum lugar. Mas queria chamar atenção pra... Olha só onde eu cheguei. Deixa eu mostrar. Que bonitinho, estamos no caminho certo, ó. E fazer trilha é uma ação específica, quero dizer, de quando você toma a decisão de fazer e tal. E particular de quem a faz, né? E ela não pode ser considerada uma medida estrutural de mudança nas posturas para as nossas sociedades. No entanto, eu digo uma mudança estrutural porque assim, não é algo que aconteça... Cheguei no obstáculo. Mas não é algo que aconteça de muito... de grandes escalas e proporções, grandes grupos, obrigações sociais, como, sei lá, ir para a escola é uma medida estrutural na sociedade. Então, até hoje, no Brasil, as crianças vão para a escola com uma certa idade e tal, e o ensino é obrigatório. E um dever do Estado, né? É essa a diferença que eu quero fazer, que trilha não é uma prática imposta, uma coisa pela qual a gente tenha que passar, e muitas pessoas acho que viveram a vida toda sem fazer uma, dependendo do lugar de onde nasceram, de onde vêm. E tô ouvindo o barulhinho da água, gente. E por isso ela tem um poder de ação, de mudança e de sensibilização limitado, restrito a quem sai da zona de conforto de não viver uma trilha, né, e se permite encontrar esses espaços e explorar coisas assim, mas
quando você a faz, é mágico, sabe? A cada trilha nova que eu faço, existem novas reflexões, existem novas percepções do espaço, e eu sempre percebo uma espécie que eu não tinha visto. E o ar é diferente, e a noção do que eu quero estudo ciências ambientais, né? Essa noção do que eu quero fazer para cuidar e preservar, ela se amplia muito mais porque eu entrei dentro do lugar, de um dos lugares, dos poucos fragmentos que restam de Mata Atlântica ainda aqui, né? Então, acho que isso é o glamour, assim, a melhor coisa. E mais um novo obstáculo, mas eu tô muito perto da cachoeira agora, que legal. Vamos que vamos. Agora eu tenho que passar devagar nessas pontezinhas e tal, porque eu tô sozinha. Tem que tomar um dobro de cuidado. Ai, gente, tô chegando na cachoeira. Enfim, queria deixar isso como um convite para fazer trilhas, porque tem coisas que a gente descobre e que são fundamentais para nossa mudança e nossa percepção e do meio e natural, e o nosso poder de atuação como cidadão também, para preservar essas coisas maravilhosas. Tô adorando esse lugar que eu cheguei. É muito bonito aqui. Recomendo, gente, trilha da Cachoeira do Sagui. Mas isso pode mudar, e não é uma medida estrutural, mas é totalmente possível. Acontecem coisas da sensibilização, do processo de sensibilização e conscientização que não são mensuráveis e não tem como explicar, né? Acho que é uma transformação totalmente pessoal, e talvez por ser pessoal, não estrutural, é que ela tem um efeito diferente e profundo em cada um que vive a experiência. Então isso torna diferente de qualquer obrigação que a gente tenha, como, sei lá, ir pra escola, né? Então, coisas que a gente tenha sido submetido a passar, é diferente quando você escolhe e vive alguma coisa assim. Eu acho que fazer trilha é um caminho, uma das coisas que pode acontecer na sua vida para transformar e sensibilizar. E quanto mais você faz, mais coisas novas você descobre. Isso tudo é muito maravilhoso, assim. Então, é um convite a fazer, uma recomendação para que se faça e se descubra as coisas maravilhosas que pode acontecer numa trilha com você. Buscar fazer trilha sempre com segurança, com muita água, com protetor solar, repelente, essas coisas, esse tipo de equipamento, e para sua segurança, estudar um pouco o que fazer caso te aconteça algo inesperado. Como agora, que eu vim só, mas vim preparada para isso. E é isso, eu acho que os processos particulares para a transformação das pessoas são tão importantes quanto medidas de mudança coletiva, de grupos maiores, assim. Eles são extremamente importantes, é um passo essencial da educação ambiental e servem para a gente preservar os espaços. Entender por que se fala tanto de conservação, né? Por que é tão importante, por que os nossos hábitos enquanto sociedade, as coisas que a gente faz, o nosso padrão de consumo influenciam tanto, e discute tanto isso como uma forma contrária à conservação do ambiente natural, né? Por que o nosso modelo de sociedade tem que estar em conflito com a preservação da mata, né? Da biodiversidade e tudo mais. Então fazer trilha é muito bom, se aprende muitas coisas e também dá muita calma, muita tranquilidade. É um dos melhores momentos, toda vez que eu estou numa trilha, é um dos melhores momentos da minha vida. E é isso, agora eu vou entrar nessa cachoeira deliciosa. Gratidão. E tem beijo do mar, e tem o branco do concreto, e tem o céu. Gente, tô voltando da cachoeira, foi ótimo, banho muito gostoso. E queria falar que essa trilha é uma trilha super fácil, fácil acesso,
Não tem grandes dificuldades, são poucos obstáculos. E dura uns 20 minutos fazê-la desde o início até chegar na cachoeira. Então é facinho, é super recomendado, é uma trilha de iniciante até. Seria muito bom. Fica de recomendação por isso também. Né? E quiser pegar mais pesado, fazer umas trilhas mais hards, existem inúmeras possibilidades aqui no estado de São Paulo. E é facinho de achar na internet, dá uma pesquisada, né? Mas assim, no verão, ir para uma cachoeira, trilha fácil. Então, mais uma vez, super recomendo a trilha da Cachoeira do Sagui. Beijinhos.